Eu sou da geração X, nasci em 1974 e sempre me senti que trabalhava, mas era só para pagar as contas, para ter um dinheiro, mas no fundo eu tinha um side hustle, um trabalho extra de empreendedorismo, sempre tive, até antes dos 18 anos, e esse é que era o meu projeto principal e era aquilo que eu hum, acreditava. Então, o meu nome é Fernando Teodósio, bem-vindo ao meu canal, aqui fala-se sobre lifestyle, tecnologias, negócios, então vamos ao que interessa. Então, esta minha atitude perante o trabalho, muitos nos dias de hoje associam à geração Z. Esta situação do meu comportamento de fazer o mínimo, não andar à procura de promoções, apenas faço o mínimo essencial, que é para não ser despedido e ganhar o meu dinheiro. Não é uma questão, não considero que seja necessariamente uma preguiça ou falta de capacidade, pelo contrário, eu tinha uma postura estratégica e consciente. Eu, por vezes, até estava a trabalhar e a pensar nos meus projetos e num bocadinho, num intervalozinho, até abria as minhas coisas para trabalhar no meu projeto, para adiantar coisas em casa, para responder a clientes, etc. E então eu fazia uma conjugação entre eficiência em contraponto com o esforço, fazer o suficiente para cumprir bem as obrigações e manter o emprego. Eu considero que isto foi uma situação inteligente da minha parte. Muitos gastam energia desnecessária a fazer parecer que trabalham muito, ou em politicagens internas, gastando energia para ficar bem na empresa perante os chefes e conseguir promoção e depois conseguir cargos em que ocupam ainda mais tempo e mais esforço e se calhar mais problemas no trabalho. Então eu preferi deixar andar isso, deixar estar. Eu até já tive situações em que saí do meu trabalho para ir para outro por não fazer esse tipo de politicagens, também já aconteceu. E eu preferi canalizar os meus esforços para os meus próprios projetos. Então eu tinha foco no meu objetivo. O meu objetivo final era utilizar o emprego apenas como meio para um fim, que era a sobrevivência e o capital. Por um lado, o capital para sobreviver, ou seja, dinheiro para sobreviver, para os gastos, e também ter capital para investir em mim mesmo, para, para empreender ou para estudar ou algo assim. Portanto, eu não fazia sentido investir emocionalmente na instituição onde estivesse ou procurar uma ascensão numa estrutura que eu não desejava fazer parte a longo prazo. A prova disso é que eu nunca estive a longo prazo em instituição nenhuma. Se estive em longo prazo, se considerarmos 10, 15 anos de longo prazo, pronto, foi o mínimo do longo prazo. Foi porque recebi o dinheiro suficiente para sobreviver. Quase nunca estive numa situação em receber menos do que o mínimo necessário, mas também já aconteceu. Principalmente nas crises a partir de 2008, que eu senti mais a partir de 2010 até 2012, mais ou menos. Então, isto era uma questão de independência acima da lealdade. Agora, falando sobre a minha geração, embora a minha geração seja a X, eu sou de um X um bocadinho mais próximo do Y, mas sou X, e é muitas vezes considerada a geração cuspidora de verdade, que é cética em relação às instituições. A minha atitude também reflete isso, é uma lealdade para com os meus próprios objetivos e não com a própria empresa. E isso é uma antecipação de um sentimento que hoje é muito forte na geração Z.
No meu caso, o empreendedorismo foi o motor oculto aqui, e esta foi a chave, é a chave para entender a minha postura nesses tempos. O trabalho por conta de outrem é uma espécie de patrocinador, ou seja, eu vejo o emprego, ou eu via o emprego como um financiador do meu verdadeiro projeto, que é o meu negócio próprio. E era uma garantia de sustento enquanto eu construía o meu sonho nos bastidores. Pode-se chamar um trabalho extra, ou há quem chame side hustle, que eu considerava o verdadeiro trabalho, que na verdade era o meu foco principal. Mesmo que por vezes dedicasse menos horas a isso, às vezes passava dias e semanas sem conseguir dedicar mais de meia hora ou uma hora por dia, ou às vezes nem isso. Às vezes estava tão cansado que não tinha hora, mesmo que tivesse 2 horas, não tinha 2 horas de qualidade. Então era aí que eu colocava a minha paixão, a minha criatividade e a minha ambição. Então eu considerava que a promoção no emprego era uma armadilha. Procurar essa promoção muitas vezes significaria mais responsabilidade, mais horas no emprego, que já eram muitas, e menos energia para o meu projeto pessoal, que já tinha pouca. Então, conscientemente, eu rejeitei essa armadilha para manter o meu foco e a minha liberdade. Claro que eu tentava arranjar formas de ganhar mais, tentar, com o mesmo número de horas dedicadas, ganhar mais, tentar encontrar lugares. Andei a procurar lugares onde pudesse fazer coisas semelhantes, principalmente com o preço hora. Continuava a dar a hora a ser paga a hora, mas pelo menos a ganhar um bocadinho mais, que é eventualmente para poder trabalhar menos horas, ou trabalhando as mesmas horas poder estar em casa, porque depois também tive uma altura em que tive um escritório fora de casa para manter o foco. Com crianças em casa poderia ser mais complicado. E então a minha história não é sobre falta de ambição, é exatamente o oposto. É sobre ter uma ambição direcionada, e continuo assim até hoje. Então eu não estava disposto a jogar o jogo empresarial ou corporativo tradicional, porque estava a jogar um jogo diferente, o jogo da independência financeira e da realização pessoal através do empreendedorismo, e continuo assim. Agora, falando sobre a geração Z, o pessoal da geração Z, que eu fui professor deles, também da Y, eu fui da X, eu também fui de Baby Boomers, umas meses, mas fui professor e formador da geração X, da Y e da Z. Conhecendo um bocadinho a Z, eles chegaram ao mercado de trabalho já com uma mentalidade parecida com a minha, com uma mentalidade de empreendedorismo, e os que não tinham uma mentalidade de empreendedorismo, depois eu também já falo. O pessoal da geração Z herdaram o ceticismo das gerações anteriores, da X e da Y, e foram moldados pela economia digital, porque eles já nasceram nessa economia. E então eu, como geração X, fui o pioneiro desta forma de pensar. A atitude de fazer o mínimo no trabalho não era preguiça, era um foco estratégico. A minha falta de interesse por promoções não era falta de ambição, era uma visão clara do meu objetivo final. O meu trabalho sempre foi um degrau para a minha liberdade, e nunca um destino final, tipo como muita gente na geração X, que era: eu vou trabalhar e depois nas férias eu vou visitar não sei aonde, gasto o dinheiro todo lá que eu guardei, ou guardo o dinheiro para comprar um carro novo, ou para pagar prestações para não sei quê. A minha ideia não era essa. A minha ideia era investir em mim, investir no meu negócio. Então eu considero-me que a minha mentalidade foi boa. Claro que a mentalidade de empreendedorismo às vezes
os negócios não dão certo, às vezes dão certo, mas não sabemos depois continuar. Já fiz vídeos sobre este assunto, mas pronto, eu pelo menos sinto-me bem por ter tido clareza, por ter seguido o meu próprio caminho, e esta é uma lição valiosa para mim e que eu estou a partilhar para qualquer geração, sejam mais velhos ou muito mais novos que eu, ou relativamente mais novos que eu. Então, comparar a geração X, nascidos entre 1965 e 1980, portanto eu sou de 1974, fiquei a 6 anos da geração Y, que eu depois falo no fim do vídeo. Estou agora a falar mais da geração Z, e a geração Z são nascidos entre 1997 e 2012, e neste aspecto específico do trabalho, eles pensam um bocadinho como eu. Os da geração X, nem todos, não é? Eu já falei agora um bocadinho de alguma situação da geração X. A geração X são os pragmáticos e céticos. Esta geração, a minha, não foi propriamente a pioneira no sentimento de descontentamento, mas foi a pioneira numa forma específica e silenciosa de agir sobre ele, do sentimento de descontentamento. Então o contexto é que nós crescemos numa crise e num fim de ditadura, em Portugal, e também aconteceu nos países que falam português. Em Portugal e no Brasil, ditadura, fim da ditadura, o Brasil um bocadinho mais tarde, mas acho que ainda foi dentro da geração X, mesmo no final. E os outros países que falam português, foi o fim da ditadura de Portugal, que fez mudar a história também, depois a independência. O Brasil tornou-se independente há muito tempo, mas os outros países foi para aí há 50 anos, foi nessa altura da minha idade, né? Foi na altura em que eu nasci, um bocadinho depois, talvez. E pronto, houve uma recessão e testemunharam os pais, a geração silenciosa, os baby boomers, serem fiéis a empresas. Pronto, o meu pai é relativamente abaixo dos baby boomers, porque ele nasceu uns aninhos antes, mas é parecido. Ele também foi muito fiel à empresa, teve lá muitos anos, presumo que 25 anos, e a geração X, e as empresas muitas vezes descartavam. Não é o sentimento que acho que o meu pai teve, porque ele depois teve uma segurança social e os serviços da empresa onde ele trabalhou até trataram bem até hoje. Poderia ter sido melhor, mas muito melhor do que o que acontece agora nas novas gerações. Mas de qualquer maneira, a geração X, noutras situações que não é bem o meu caso, criou um ceticismo profundo em relação à lealdade corporativa, e agora ainda é muito pior. Na altura, a lealdade corporativa, nós vivíamos no paraíso e nem sabemos, mas a geração X não pensava assim, porque pensava que tínhamos mais direitos, talvez uma visão um bocadinho mais esquerdista da situação. Com uma visão mais direita, se calhar íamos achar mais normal. Mas não querendo levar para esse assunto. Portanto, qual foi a estratégia da geração X? Uma postura que não era de conforto, mas de autonomia silenciosa. O lema era: faço o meu, recebo o meu, e o meu verdadeiro eu está no meu projeto paralelo. Principalmente em pessoas como eu, mas nem, para outros talvez o projeto paralelo era viver a vida, ir passar fim de semana não sei onde, tal, ou guardar dinheiro para comprar uma segunda casa, pronto, coisas assim. A pessoas menos empreendedoras. Portanto, ser mais feliz com a esposa e viver melhor a família. Pronto, os empreendedores às vezes deixam isso um bocadinho para segundo plano, e é difícil viver em diversas dinâmicas. De qualquer forma, a geração X tinha uma espécie de rebeldia contida e prática,
pragmática e esta atitude de ver o emprego como sobrevivência para bancar o empreendedorismo ou a sua, os seus prazeres da vida, o seu lifestyle, é um exemplo perfeito disso. A geração X foram os primeiros a popularizar o conceito de side hustle, sem dar esse nome. Quase tudo o que se dá nome agora começou na geração X, ou antes um bocadinho, ou na geração Y, depende do ano, mas foi quase tudo na geração X, acho eu. A geração X não confiava no sistema, criou estratégias individuais e discretas para sobreviver dentro dele, enquanto construía uma saída ou um escape. A geração Z, depois eu já falo da Y, a geração Z são, pode-se dizer agora no presente, são transparentes e mais virados para o valor. A geração Z herdou o ceticismo do X, mas expressa de maneira radicalmente diferente, moldada para a internet e para um mundo em crise constante. É que agora estamos sempre em crise. Então o contexto da geração Z é que cresceram com a internet, com smartphones, com as crises económicas, 2008, a pandemia, as mudanças climáticas, pelo menos a falar-se muito sobre isso, sobre problemas de saúde mental. A saúde mental o problema de saúde mental já existia na geração X, mas fala-se mais abertamente sobre isso. Agora toda a gente tem um problema de saúde mental, porque antigamente não se conhecia cientificamente tão bem essas questões. E então as pessoas com mais dentro da normalidade começaram a notar que tinham um certo ligeiro desvio. Também é uma geração que começou a viver mais com isso. Eu tenho dislexia, eu tenho autismo leve, ou eu tenho perturbações, ou como se diz no Brasil, o TDAH, ou PADH, ou até mesmo eu sou ansioso, ou eu sou, agora está-me a escapar os nomes, portanto, essas coisas. E depois a estratégia da geração Z perante estas questões é uma postura de transparência, ao contrário da geração X. A geração Z não tem problema nenhum em serem confortáveis com os seus valores. O lema é porque devo esconder, não é? Enquanto a geração X escondia, a geração Z não esconde, é assim, o trabalho não me define, eles estão mais preocupados em exigir um propósito e condições que respeitem. Eles falam abertamente sobre o quiet quitting, fazer apenas o que está no contrato, e não querem ter um burnout, que é mais virado para a geração Y, e priorizam a vida pessoal sem culpa, não valorizam tanto a vida empresarial. E então a geração Z não confia no sistema e exige mudanças estruturais e transparência, e a estratégia é coletiva, através de trends online e vocalmente. Então, quem é que foi o pioneiro? Foi a geração X. Eu sou um exemplo disso. Então eu fui um pioneiro nesse aspecto. Antecipei uma mentalidade que só se tornou mainstream na geração Z, passando pela geração Y, mas foi na geração Z que soube falar mais nisso. E a grande diferença está no contexto e na forma de expressar. Então, sobre
a geração Y. Pronto, vou fazer assim um paralelo. A geração Z não inventou a insatisfação no trabalho. Eles apenas tiveram a coragem e o contexto social para colocar um nome nela. Tal como eu já disse, muita coisa aconteceu na geração X, mas apenas não havia os nomes. Até nas áreas científicas foi-se desenvolvendo e os nomes foram sendo criados. Muitas vezes já existia um nome, mas mudaram o nome. Em muitas dinâmicas e em muitas situações, em muitos contextos. Então, a geração X, como é que entra aqui? A geração Y, que também são chamados os millennials, são absolutamente uma peça-chave que conecta a X e a Z, porque estão no meio, não é? E então houve uma evolução e viveram uma dualidade única. Foi por isso que eu também não deixei para o fim, porque quis fazer um paralelo entre a X e a Y. Eu também fui professor e formador de muita gente da geração Y, talvez mais ainda do que na Z, acho que sim, embora da Z também tenha sido muita gente, mas estou a falar da Z, mas os mais velhos da Z. Os Z mais novos, muito menos. Porque mesmo os mais novos que eu dei da Z, eles agora já não são assim tão novos. E o acompanhamento que eu fiz permite-me também ter uma ideia da evolução profissional deles. Então, os millennials ou a geração Y, são uma geração de grande desilusão otimista. São a ponte entre o ceticismo da X para a pragmática da Z. Foram desiludidos, mas otimistas. Eu já explico o porquê. Porque, como é que é de dizer? Cresceram numa era de prosperidade e otimismo. Enquanto na geração X ainda se viveu o final, uns muito mais que outros. Eu vivi um bocadinho menos essa fase, mas um final dos tempos maus ou ruins para os tempos em que houve progresso em tudo. E no meu caso afetou-me, ajudou-me muito a questão tecnológica, que me deu a televisão a cores, computadores. Para mim foi um mundo espetacular. Mas e depois uma altura em que se podia comprar muito mais facilmente as coisas, uma alimentação melhor, ou pelo menos mais saborosa, mesmo sendo uma alimentação menos boa. Então, e depois houve aquela mentalidade de eu posso ser qualquer coisa. Ainda vivi também um bocadinho isso, eu posso ser aquilo que eu quiser. Enquanto a geração anterior à X, dos baby boomers, não era bem assim. Embora encontrassem emprego mais facilmente, não é? Tipo, ia à entrevista de emprego, podia começar logo a trabalhar no próprio dia ou no dia a seguir. Isso já não aconteceu tanto na geração X, pelo menos só se foi nos mais velhos da geração X. E os da geração Y, que viveram a parte os pais ou pelo menos os irmãos mais velhos do pessoal da geração Y, também dizia assim, tu podes ser aquilo que tu quiseres, porque é tudo muito mais fácil. Então, ainda por cima, o pessoal da geração Y foi mesmo os primeiros nativos digitais. Eu pessoalmente também fui um bocadinho nativo digital, porque tive um computador cedo, mas a maior parte dos meus amigos nem sequer tinham um computador. Então, eu também tenho muita coisa da geração Y, mas claro que estive um bocadinho atrás. A geração Y sentiu muito mais isso. Quando entraram no mercado de trabalho, entraram numa parte em que estava tudo a desmoronar, a partir da crise de 2008 até hoje. A vida da geração Y foi sempre em crise e confusões
E enquanto a geração X ainda viveu ali um período de desenvolvimento, embora Portugal era um país muito pobre por causa da ditadura, e depois foi melhorando, via-se uma grande evolução, começaram-se a construir muitas autoestradas e muitas estradas sem buracos e muitos serviços bons, foi tudo melhorando. E qual foi então a estratégia da geração X em relação à X e a Z? É aquela situação da busca pelo propósito. E se não tivermos propósito tem a ver com a desilusão, mas ter um propósito na vida também não é fácil, então andamos desiludidos. Então qual é a promessa? A promessa da geração Y é diferente da geração X, que era mais cética, desde sempre. Os millennials, foi vendida a eles a ideia de que o trabalho devia ser a realização, o fulfillment, e não apenas um cheque, o dinheiro. Enquanto na X e na Z é o trabalho que é para ganhar o dinheirinho e fui. A geração Y eu tenho que ter um propósito para estar a fazer aquilo que eu faço, e tenho que ter alguma flexibilidade, e tenho que ter um feedback constante e um ambiente descontraído no trabalho. Alguns até preferiram trabalhos na parte tecnológica, aqueles trabalhos de estar a trabalhar de calções de banho e por aí afora, descontraído, sem estar vestido formalmente. Então, e qual foi a desilusão, a parte de desilusão da geração Y? Mas atenção que a geração X acompanhou de uma forma um bocadinho mais paternal ou maternal, mas a geração X também acompanhou estes tempos, mas claro que tinha uma ideia de comparação com os tempos anteriores, e depois ao mesmo tempo também há sempre empresas que tinham sempre uma forma mais tradicional de trabalhar. Então a geração X não era assim a 100%, mas a geração Y quase a 100%, quase toda a gente. É claro que aquele pessoal que nasceu em 82 ou 83 está mais perto da X, mas mesmo assim viveu muito isso. Então qual é a sua desilusão? Eles descobriram que a busca por propósito era muitas vezes explorada pelas empresas. As empresas oferecem, por exemplo, muitas empresas oferecem uma pizza na sexta-feira para compensar as horas extras não pagas. E depois, por aí, a geração Y foi a geração que trabalhava horas extras, quase obrigatório, e não lhe pagavam. Mas depois tinha benesses, tipo, tinha o carro da empresa, o telefone celular da empresa, a pizza da sexta-feira, que a sexta-feira é um dia que sabe bem sair do trabalho, mas não, tinha ali uma pizza. Reuniões em que depois no final tem uma pizza. Sei lá, ponham aí comentários de exemplos, isso aí é o que não falta. E a partir da crise de 2008 mostrou que a estabilidade era frágil. Então, o lugar, enquanto na geração, no início da geração X, pois a geração X ficou muito pegada à geração Y, principalmente na minha fase. Mas o pessoal que nasceu mais velho da geração X e o pessoal do Boomer, principalmente esse, da geração anterior à X, Baby Boomers, esse pessoal tinha um emprego para a vida, mais de 25 anos, mais de 30, 50 anos a trabalhar na mesma empresa, mas isso para a Y era, até às vezes era 3 meses e saíam de um para o outro. Então é uma cultura, a cultura de hustle, trabalho muito e sonho grande, que era talvez um bocadinho dos baby boomers e um bocadinho da X, acabou para a geração Y. A geração Y era mais burnout. A geração Y é a geração do burnout, e então os millennials foram os que tentaram consertar o sistema por dentro. Eles exigiram ambientes de trabalho mais informais, um feedback, um propósito,
E quando isso falhou em grande escala, que aconteceu talvez há uma década atrás, eles passaram a tocha para a geração Z, que chegou, enquanto os baby boomers passaram uma situação para a geração X de trabalhar na empresa e tal, que trabalha na empresa e faz tudo por ela, e depois a geração X viu que não era bem assim. Na geração Y passou totalmente uma sensação para a Y de não tenho nenhuma ilusão. Aquilo a trabalhar numa empresa é só mesmo. Nós não sabemos se vamos ficar lá muito tempo, nós não sabemos. E mesmo sem dizer, vem o pai ou o irmão mais velho tanto está a trabalhar como sai do emprego, procura um novo e está sempre ali, e nunca sai da cepa torta, o salário nunca aumenta, a inflação come o seu salário, cada vez tem menos poder de compra e por aí afora, e então a geração X tem um ceticismo prático, eu não confio na empresa, vou fazer o meu trabalho, o meu projeto paralelo em silêncio. Portanto, é uma espécie de independência e autopreservação. Na geração Y, os millennials, é uma busca pelo propósito e desilusão. Vou tentar encontrar o significado aqui, se não der, mudo de empresa, eu viro criador. Uma espécie de realização pessoal, mais uma questão de tentar a estabilidade. A geração Z, que é a atual, os mais novos que estão lá, porque há pessoal que agora está na Z que ainda nem sequer é adulto, não é? Então estamos a falar daqueles que estão a entrar, mas daqui a pouco tempo já temos todos da geração Z a acabar o ensino superior ou a começar o trabalho, pelo menos a começar a idade laboral. Então temos um pragmatismo transparente. Sei que a empresa não é a minha família, então limitem-se a pagar-me de forma justa. Isto aqui os vídeos já começam a ficar longos, começa a ter sede. Respeite-me, ou seja, vou repetir, sei que a empresa não é a minha família, a empresa não é uma família, pague-me de forma justa, respeite-me e eu faço o meu trabalho. Portanto, existe muita flexibilidade, tentar preservar a saúde mental e a autenticidade. Portanto, eu sou da geração X, portanto, a minha mentalidade é profundamente mentalidade da geração X. Eu só pulei a fase eu pulei aquela fase do buscar propósito dentro da empresa, que caracterizou os millennials. Talvez eu procure propósito para a minha empresa, né? E então, portanto, o meu propósito não é ganhar dinheiro. E então, a partir do princípio que o propósito estaria fora da empresa, no meu próprio empreendimento. Portanto, em resumo, para terminar o vídeo, que isto já tem mais de 30 minutos, a geração X desconfiou do sistema e criou rotas de fuga silenciosas. A geração Y, os millennials, acreditaram que poderiam mudar o sistema por dentro e desiludiram-se e abriram um caminho para a contestação aberta. A geração Z herdou a desilusão e, sem bagagem e otimismo dos millennials, impuseram um novo contrato social no trabalho desde o primeiro dia. Então, eu não fui nem um millennial à frente do tempo, eu fui um X puro e duro, puro e simples, cuja estratégia individual mostrou-se que eu considero visionária. Eu com 10 anos eu já estava a fazer negócios, e para o que me tornaria a norma, eu acho que aquilo que eu pensei tornou-se a norma em décadas depois. É claro que eu depois li aí uns livros e ouço aí uns vídeos no YouTube a falar sobre visionários
dos baby boomers e antes disso, o pessoal que já era adulto em 1920 e histórias até de 1890. Epá, houve pessoas também visionárias muito à frente de mim. Eu sou pequenino em frente dele, mas também tenho a minha cota parte de visão, uma visão muito mais limitada do que dessas pessoas que eu venero, que também não são perfeitas essas pessoas, mas estavam ainda muito mais à frente do meu tempo. Pronto, mas os millennials foram a etapa necessária para a transição entre o ceticismo silencioso e a forma mais pragmática da geração Z. E até e podemos terminar o vídeo falando das pessoas que têm ou que geram memórias extraordinárias, excepcionais. Pronto, temos o Henry Ford, o Buffett, aquele pessoal que escreveu aqueles livros muito importantes como o Napoleon Hill e por aí afora. Agora também não tenho os nomes na ponta da língua, mas há muitos. Pronto, comentem o vídeo se estão de acordo com a minha visão, o que é que acham daquilo que eu disse, partilhem, clicarem em curtir, gosto, like, joinha e subscrevam o meu canal, que eu ainda sou muito pequenino, muito humildemente. Acho que o meu conteúdo já gera algum valor, mas ainda vai gerar muito mais. Tenho aí muita coisa preparada para avançar e esperem pelos próximos vídeos e fui.